que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará. Estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tenho paz. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2. Quero saudar os que nos visitam na internet. Sejam bem-vindos. Lembrando que o culto ao Senhor é o culto público presencial. Todos estão convidados. Agradeço os presentes também, Wesley, Alemão. Que bom vê-lo, Wesley. Alegria. Vamos meditar esta manhã, dando continuidade à exposição desta carta riquíssima, primeira carta de Pedro.
Hoje nós falaremos sobre o versículo 1 e 2. Eu confesso que comecei a pensar, estudar a palavra, e quando eu percebi, já tinha 10 páginas. Falei, meu Deus, não vai dar certo. Seria o texto todo, até o versículo 7, mas ainda não tinha chegado no 4. Falei, então eu vou matar os irmãos, né? Ficar ali falando 2 horas, 3 horas. Então eu dividi o texto, hoje nós falaremos só sobre 1 e 2. Então ficaram só 8, estou brincando, um pouco menos. Vamos meditar então, porque é riquíssima, maravilhosa, importante a palavra de Deus. Vamos orar antes. Pai, obrigado por esta manhã, em que eu particularmente já fui muito edificado pelas orações, pela leitura, pelos cânticos entoados pelos meus irmãos. Ó Deus, como é agradável estar na Tua presença, na Assembleia dos Santos. Obrigado por esta reunião. E agora eu quero pedir que me oriente na pregação da palavra. É um tema delicado, mas necessário e muito pertinente aos nossos dias. Abençoa-me para que eu fale de maneira clara e peço que o Teu Espírito persuada, convença os corações pela palavra somente, pelo Seu Espírito e não por qualquer artifício da minha parte. Abençoa, Senhor, esta igreja e particularmente eu peço pelas esposas que ouvirão a mensagem hoje e particularmente pelas esposas que têm maridos não cristãos. Em nome de Jesus, amém. Palavra do Senhor, primeira carta de Pedro 3, versículos 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. A submissão da esposa cristã ao marido cristão envolve fé e obediência no Senhor Deus. Num contexto, Pedro escreve, em que os cristãos são perseguidos injustamente, como temos aprendido, o apóstolo Pedro preocupa-se com uma classe muito delicada e sensível, que são as esposas cristãs que convivem com o marido incrédulo. O apóstolo orienta as mulheres a reagirem com serenidade, segundo Cristo, e encoraja cada uma delas a dar bom testemunho em seu casamento. Você está pronto? Meu assunto hoje, portanto, é a submissão da esposa cristã ao seu marido não cristão, ou submissão da esposa cristã aos maridos cristãos que professaram a sua fé, mas que hoje estão em pecado, desviados da obediência do Evangelho, tornando-se uma pedra de tropeço para suas esposas. Os jovens não devem desligar aí, falam, então não é para mim a mensagem de hoje. Os maridos, então, não precisa nem, rapidinho a gente desliga. Os maridos devem ficar atentos, porque esta palavra ensina os solteiros a como lidar em relação ao seu casamento, aos casados a manterem-se na piedade e a este grupo específico a se manter firme no Evangelho e na verdade. Deixa eu falar um pouco do contexto, e o contexto já é bastante prático e aplicado aqui. Desde o capítulo 2, deixe sua Bíblia aberta, por favor, no capítulo 11 até o capítulo 3, versículo 12, há uma seção que enfatiza a submissão. Esta é a palavra-chave. E o comportamento é não revide
às ameaças. Quero ler com vocês capítulo 2 da primeira carta, no versículos 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então a palavra-chave desta sessão é submissão. E este contexto é para você lembrar, esposa, não revide. Pedro não usa a palavra submeter-se apenas para mulheres. Isso deve ficar claro. A submissão é do cristão ao governo, dos escravos cristãos aos seus senhores, dos jovens aos que são mais velhos, e também das mulheres aos seus esposos. A submissão, portanto, nesta carta, é uma orientação estratégica. É uma espécie de subversão, mas uma subversão pacífica, cristã. E, estando submissos, o povo de Deus glorifica ao Senhor. E as esposas, particularmente, glorificam a Deus no seu casamento. Como eu disse, e nós lemos, os cristãos sofriam injustiça e por isso eram tentados a revidar. Algumas ações refletem um tipo de revide que destroem casamentos. Preste atenção nesses tipos de revide: a guerra fria e a guerra quente dentro do lar. Vingança. Agora eu te pego. Explosão e ira. Bateção de panela. Amargura. Só chora e murmura. Violência física e verbal. Chamando o marido de filisteu. É o mínimo, né? Impaciência. Mentira, insubmissão, desonestidade, ironia. São paixões carnais que destroem o relacionamento conjugal e testemunham contra Deus. São impulsos pecaminosos que nos compelem a satisfazer o desejo, mas destrói a alma. Irmã, a boa nova nesta introdução que diz não revide, é que em você o impulso para o pecado não é incontrolável. Irmãs em Cristo, vocês estão livres. Estão livres da escravidão do pecado. Foram crucificadas e ressuscitadas em Cristo. E como nós lemos nessa introdução do capítulo 2, versículos 11 e 12, vocês são peregrinas, forasteiras, não têm raízes neste mundo. A consequência prática de ter sido desarraigada deste mundo é que você, irmã querida, não reage aos problemas do relacionamento com o marido, você adota no relacionamento com seu marido o exemplo de Cristo. Exemplo que nós lemos durante a liturgia. Submissão voluntária e paciente. Como você foi crucificada e vivificada em Cristo, irmã querida, esposa cristã, não compactua com os ditames, valores e aspirações perniciosas que procedem do mundo. O tal do empoderamento, o feminismo, a subversão, o aniquilamento da figura masculina, o lute como uma mulher, enfrente como uma garota,
Deixa essas criancices de lado. Ouça a palavra de Deus. Você não segue mais estes valores, nem estas normas, porque você não é mais deste mundo. Posso ouvir um amém? Tô brincando, tá bom? É só um humor, ninguém pede amém. O amém vem voluntariamente do Espírito Santo. Só para brincar com vocês, ver se estão acordadas. E os maridos também, né? Irmãs, Jesus orou pela senhora. Parafraseando: Pai, elas estão do mundo, mas apesar da pressão que elas sofrem para se conformar com o mundo, Pai, as tuas filhas não pertencem ao mundo. A forma da esposa cristã agir expressa sua identidade com Cristo, edifica seu marido, testemunha às amigas os efeitos da fé no Senhor, através de uma vida obediente e de temor. Lembre-se do nosso contexto. Submissão. Não revidem. E a esposa não obedecerá a essa doutrina? Submissão ao marido não cristão, para obter algum tipo de louvor pessoal, algum mérito, mas para agradar a Deus. Constrangida pelo testemunho de Cristo, como nós acabamos de ler. Vamos lá, capítulo 2, versículo 21, a primeira carta de Pedro. Porquanto para isto mesmo fosse chamadas, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, enquanto maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. A esposa cristã não obedecerá para obter louvor pessoal, mas para agradar a Deus. Constrangidas por este testemunho de Cristo, de modo que aqueles que convivem com você louvem a Deus por causa do seu exemplo. Então este é o contexto em que esses dois versos devem ser interpretados. Meu primeiro ponto é: sede submissas, seja submissa. O apóstolo Pedro encoraja as esposas cristãs que submetam aos seus esposos, maridos que não sejam insubordinadas. Veja no capítulo 3, verso 1. Mulheres, sede vós igualmente. O que significa igualmente? O termo se refere àquela disposição dos escravos domésticos que nós ouvimos e aprendemos domingo passado. Vocês devem imitar a Cristo em sua humildade e temor, mesmo que os seus maridos sejam maus muitas vezes. E veja que a palavra de Deus diz o seguinte, na segunda linha: submissas ao vosso próprio marido. Então aqui um argumento contra a ideia de que a Bíblia é machista ou patriarcal. Não. A submissão da esposa ao próprio marido, não a todos os homens. Isso indica que a submissão não se relaciona com a condição estabelecida pelo sexo. Não é por ser homem ou mulher, mas porque há uma função desempenhada por cada um no lar. Uma função social desempenhada por cada um no lar. É nisso que nós estamos falando de submissão. Não por causa de sexo. O apóstolo não está tratando de regras, irmãs, mas de seguir pela fé o modelo perfeito de serviço e submissão a Cristo. Submissão não significa: agora é hora das varoas glorificarem de pé. Maridos, o que submissão não significa?
ceder às exigências pecaminosas do marido, principalmente no leito conjugal. Maridos que forçam esposas a questões indecorosas, indevidas. O marido não pode argumentar que ela é submissa se levá-la ao pecado. Não significa ceder às exigências pecaminosas do marido. Segundo, não significa subserviência. Não é capacho. Aquele capacho é aquele tapete para limpar o pé que a gente tem ali na frente dele, da porta. Não há tempo aqui, mas eu cito cada posição dessa, um texto que comprova. Não é impeditivo para o desenvolvimento pessoal. As mulheres podem trabalhar, estudar, desenvolver-se. Não significa ser funcionária do lar ou a babá. Tem homem que não vai vir mais para a igreja a partir de domingo que vem. Não significa suportar agressão física e verbal. Porque Paulo diz, este é um exemplo, que o marido que não consente em morar com a esposa, a mulher então não precisa ficar sofrendo ameaça, violência, porque ele demonstra que não quer ficar junto. Segundo o casamento, ou segundo a Escritura, irmãos, o casamento é uma instituição divina. O relacionamento entre esposa e marido envolve igualdade espiritual, porque em Cristo não há homem, mulher, escravo, cítaro, bárbaro ou livre. No sentido da condição espiritual, envolve igualdade. Isso aqui também é um avanço para os documentos da época, culturalmente falando, que coloca a mulher num lugar muito mais o lugar que lhe é devido. Então, o casamento é uma instituição divina, envolve igualdade espiritual, mas há funções diferenciadas no lar, que é a função social. E é sobre isso que Pedro está falando. A mulher se submete voluntária e alegremente ao marido que a governa, mesmo se ele não for bom nem cordato. Claro, então, que as irmãs que têm marido crente já saiu no lucro, né? Então, jovens que vão se casar, vejam se vocês se casarão com um crente ou com uma crente, para não incorrer nesta luta terrível que só quem vive sabe o que é. Agora, o que submissão significa? Sujeitar-se ao governo do esposo como cabeça do lar, no sentido social da sua função. Como? Respeitando, agindo com pureza e honestidade com relação a ele. E nós vamos ver melhor o que isso significa mais à frente. O que significa no texto submissão? Que você, irmã, seja sensível para compreender e lidar de forma cristã com as deficiências do seu marido. Principalmente se o seu marido não é convertido ou está em pecado. Para que você tenha sensibilidade espiritual para compreender e saber lidar com as deficiências do seu marido. Nós ainda falaremos sobre como a mulher se veste, domingo que vem. E depois a edificação virá sobre os maridos. Não falte daqui 2 domingos, hein, homens? Vai chegar lá. Então, meu primeiro ponto é este: sejam submissas. E o segundo, parte prática ainda, proceda com respeito e pureza. Proceda com seu marido com respeito e pureza. Nesse caso, é o que significa submissão. Na cultura romana, a esposa deveria seguir a religião do marido. Então, a cristã era obrigada a seguir o seu marido não crente. Era uma cultura. As irmãs não poderiam, olha só, argumentar que a incredulidade do marido ou opção religiosa desse
fosse motivo para insubordinação. Algumas poderiam argumentar, mas ele é politeísta. Ele é isso ou ele é aquilo. Não eram justificativas. A esposa cristã dá testemunho de sua fé no casamento. A esposa cristã dá testemunho da fé no seu casamento. E aqui, segundo a carta, duas coisas. Segundo esse trecho. Primeiro, ela não deveria tentar persuadir o marido à fé em Jesus através de palavras, mas com ações. Talvez venha à sua cabeça, pastor, então não posso pregar o evangelho para o meu marido? Não. O que Pedro está dizendo aqui é, irmãs queridas, parem com o falatório incessante. O que diz em Provérbios é gotejar. Pic, pic, pic. As irmãs não sabem fazer isso, né? Cuidado, é só isso que ele está dizendo. Não tente convencer o seu marido de maneira gotejante, que isso vai levá-lo à ira, não vai convertê-lo. Agora os varões glorificam de pé. E segundo, o que significa obedecer sem palavras, testemunhar sem palavras, é que elas deveriam ser sábias para não ser maldizentes sobre os seus esposos. Maldizente, maledicência. E as irmãs podem santificar-se na forma de falar, lendo Provérbios de Salomão. Qual o preceito de Pedro? É que a irmã, mais uma vez, seja sensível às preocupações, às condições espirituais do seu marido incrédulo. Ainda assim, com todo o respeito devido. E a doutrina? Você não respeita o seu marido só quanto pessoa. Não apenas como pessoa, mas principalmente como uma instituição divina. Quando ele se torna seu esposo, esposo é uma instituição divina, assim como esposa é uma instituição divina. É uma função social designada por Deus no lar. Então você purifica, é pura, é honesta, procede com respeito por causa da pessoa, mas também porque ela representa. A sujeição da esposa ao marido, preste atenção, maridos, é uma decisão voluntária, no sentido em que o marido não pode forçá-la. O marido vai chegar hoje no almoço, cadê o almoço? Você esqueceu o que o pastor falou? Você não vai conseguir forçá-la a ser submissa. Você pode dar testemunho de Cristo também, para que através do seu amor ela se sinta persuadida. Então, é uma decisão, o marido não pode forçá-la. Mas, por outro lado, é uma persuasão do Espírito Santo no coração das cristãs, faz submeter-se com alegria. Ninguém precisa dizer a você que você tem que ser submissa, porque o Espírito Santo faz isso no coração das irmãs cristãs. Meu marido está falando, se eu tivesse ouvido isso. Eu sei que eu conheço a irmã, a gente pode falar, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. A submissão voluntária da esposa cristã, no texto, tem um propósito imediato. Qual é o propósito? Contribuir para a conversão do marido não crente. Diz o versículo 1. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, a sujeição da esposa é voluntária, persuadida pela fé.
E o propósito, irmãs, converter ou contribuir para a conversão do seu marido. Se você agir bem desta forma, você estará dando testemunho à consciência do seu esposo. Ele pode recusar-se, mas ele nunca poderá justificar-se. O bom testemunho da esposa cristã é um aliado poderoso na comunicação da mensagem do Evangelho. Repito, o bom testemunho da esposa cristã é um aliado poderoso na comunicação da mensagem do Evangelho à sua família. Testemunho. Eu encerro com algumas aplicações. Jesus é o exemplo de submissão. Ele não te deu, irmã, uma teoria. Ele mesmo se entregou e se humilhou na cruz. Isto é exemplo de serviço. Assim, o fundamento para a submissão da esposa ao marido é a humilhação voluntária de Cristo no temor a Deus. Irmãs, vocês são capazes de testemunhar de Cristo sem entrar em discussões infrutíferas. Blá, 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 blá. Há esposas que suportam por anos situações angustiantes com o marido não crente, até que finalmente ele se torne um cristão. Ao passo que em outros casos, as irmãs permanecem fiéis e os seus maridos permanecem incrédulos. O apóstolo Pedro não está dando garantias de que seu marido se converterá. Não é isso. Mas você deve exercer a fé e obedecê-lo até os seus limites. E se você fizer isso, se prepare. Geralmente, as irmãs em Cristo que assim procedem são ridicularizadas pelo seu parente. Não vou nem falar os nomes que são chamados. Ridicularizados pelos seus parentes, pelos seus amigos, porque ela está agindo contra a cultura, contra os ditames, leis e valores deste mundo. Mas lembre-se, irmã, o que disse Pedro: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por mais difícil que seja, acredito que a submissão é o caminho orientado pela Bíblia para enfrentar os desafios do casamento assim. Tenha certeza, irmã, que a obediência é louvor agradável a Deus. Você quer ser agradável a Deus, querido? A obediência é o caminho. Ainda que seu esposo não se converta, você se manteve submissa, pura e respeitosa. E eu conheço irmãs que têm obtido vitórias nessa área. Não é uma nem duas, são muitas. Vendo seus esposos salvos, tornando-se membros da igreja, oficiais, tendo seu casamento renovado e orientado em Cristo. O cristão na sociedade, a submissão da esposa cristã ao marido não crente. Senhor Deus, fortaleça vocês. É uma palavra muito respeitosa, de uma questão delicada, mas creio que a palavra de Deus é eficaz e suficiente para nos persuadir, para nos alegrar, para nos encorajar a agradarmos a Deus em tudo, até nessa situação delicada. O Senhor Deus mesmo nos ajude. Amém. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca
nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará. Estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer.